Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula de formação do professor de literatura de língua portuguesa e vamos retomar alguns conteúdos e depois tratar sobre o texto que eu deixei para vocês lerem, tudo bem? Só para a gente retomar rapidamente, nós falamos sobre dois textos especificamente, né, dois textos do Cândido. Então, o primeiro foi Direito à Literatura e o segundo, a Literatura e a Formação do Homem. Então, só para a gente falar rapidamente, que não deu tempo da gente terminar na aula passada, no Literatura e Formação do Homem, o Cândido vai falar especificamente de três funções da literatura. Uma delas é a função psicológica, e a gente falou bastante sobre a função psicológica nas nossas últimas discussões, a função educativa e a função humanizadora, né? E ele vai tratar justamente da função humanizadora como a principal função da literatura, né? O que é importante a gente pensar é que essa função educativa ela nem sempre tem a ver com a questão moralizante, né? Mas é justamente ela fazer parte do processo de escolarização. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre esse artigo da Regina Zilberman, que tem o título de Que Literatura para a Escola, que Escola para a Literatura. Então é um texto mais provocativo para a gente pensar justamente que literatura ensinar na escola e que escola, né, a gente teria aí como perfil de ideal para a literatura. Então é um texto bastante provocativo para a gente refletir mesmo sobre como a gente tem tratado a literatura dentro da escola e como que a gente pode melhorar esse processo, né, de ensino-aprendizagem. Bom, então eu vou falar rapidamente, porque obviamente vocês, se não leram, vão ler o artigo. Então eu vou falar rapidamente sobre ele. O que é importante a gente pensar? Que a Zilberman, ela começa a falar que o processo de aprendizagem, de escolarização nosso, ele tem como ponto de partida, como herança, a aprendizagem da antiguidade. Ou seja, nós ainda hoje, né, refletimos muito do ensino dos gregos e romanos lá da Idade Antiga. O que é para a gente pensar a respeito disso, né? Então, nesse período, a literatura ela era o centro de todo o processo de escolarização. Então, o ensino de literatura integrou-se ao preceito que por muito tempo regeu a educação de modo geral, a saber, o de transmitir regras e princípios a serem absorvidos pelos futuros cidadãos. Então, essas regras tanto linguísticas, né? Então, o modelo ideal de língua era aquele refletido por aqueles cânones, e também pela questão ética e moral, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. O funcionamento da escola dependia da transformação da poesia em matéria de ensino, e nesse momento a gente tem um foco voltado justamente para a memorização de formas, nomes de letras, pronúncia das palavras, poemas que são memorizados e recitados, enfim, os ditados, né? O que a gente ainda pode ver em determinados contextos escolares. Ou seja, algo que era próprio da antiguidade, a gente continua reproduzindo até os dias de hoje. Obviamente que muita coisa mudou, mas há resquícios desse modelo de ensino-aprendizagem. Bom, o ensino da antiguidade era voltado para os estudos literários, né? Então, a aprendizagem da leitura e da escrita não se disseminava por todas as classes sociais e, conforme as investigações, privilegiava sobretudo os meninos. Esse é um ponto importante para a gente pensar, justamente porque a escola não era para todos, ela era para um grupo muito seleto e, na maioria das vezes, para os meninos. Ou seja, essa literatura parecia, olha, nossa, como ela funcionava, né? Ela tinha bons resultados para a escola. Mas a gente precisa pensar que era um grupo específico
e que talvez, se tivéssemos as camadas populares como nós temos hoje, isso talvez não teria funcionado lá atrás. Né? Então, por isso que pareceu por muito tempo ser um modelo bem sucedido. A finalidade do ensino da literatura por muitos séculos não foi formar leitores nem apreciadores da arte literária, mas sim, né, se preocupar com a questão formal, com a questão gramatical, linguística. Então, era um modelo de língua que reflete, inclusive, no ensino da nossa língua, né, que tem por base justamente os clássicos, né, a literatura clássica. Contrapostos à literatura ensinada, representativa do passado e a situação do estudante no presente, conclui-se que a escola optou por longo tempo por uma lógica, digamos, retroativa, ou seja, ela reproduziu por muito tempo, e podemos dizer que às vezes até hoje, esse modelo da antiguidade. Então, contrariando a época vivida e experienciada pelo aluno. Por isso que, por muito tempo, a literatura esteve distante da realidade do aluno presente na escola. Na década de 70, quando se facultou à escola a introdução em sala de aula de obras e autores contemporâneos, então começou-se a pensar a respeito, né, de não somente os clássicos, mas também os autores contemporâneos. Foi aí que nós tivemos a literatura infantil como uma das mais beneficiadas. Nesse momento, nós temos a expansão da escola, uma mudança de características da escola, então deixa de ser de um grupo específico e passa a ser frequentada por diferentes pessoas, de diferentes camadas sociais. Então, passou-se a aceitar autores vivos, obras atuais e materiais não necessariamente literários ou linguísticos. Então, aí nós temos matérias jornalísticas, histórias em quadrinhos, enfim, né, diferentes gêneros textuais. A produção de texto também passou a ser repensada. Então, a disciplina aparece e configura-se como uma área de conhecimento porque se dirige a um novo público para o qual a escrita ainda não faz parte do cotidiano, precisando ser primeiro estimulada e depois regulamentada, justamente pela transformação sofrida pela escola, principalmente pelo processo de democratização do ensino. Nós temos diferentes alunos ali e a gente precisa repensar todo esse processo. O novo panorama escolar vigente até os dias de hoje caracteriza-se pela ruptura com a história do ensino da literatura, porque se dirige a uma clientela para a qual a tradição representa pouco, já que aquela provém de grupos aos quais não pertence e com as quais não se identifica. Então, o público atual ele está muito distante linguisticamente, ou mesmo da realidade dos cânones, o que não significa que os cânones não devam aparecer na escola, né? Não é essa a questão. Mas nós temos um paradigma ainda elitista, né, que gerou justamente o fortalecimento de um cânone. Então, se antes, conforme o modelo originário da Grécia, que institucionalizava o cânone, e que ainda vigora nos estudos literários, a literatura ficava no fim ou de fora, agora ela não está em parte alguma. Né? Então, houve um enfraquecimento da literatura dentro da escola, justamente porque o aluno se sente distante da literatura presente no contexto escolar, quando ela se faz presente. Assim, a literatura passa a ser inatingível às camadas populares. Então, até um certo período da história do Ocidente, ele, o estudante, era formado para a literatura. Hoje, ele é alfabetizado e preparado para entender textos, ainda orais ou já na forma escrita, como querem os PCNs, em que se educa para ler, não para a literatura. Então, é importante a gente perceber que, neste artigo, a Zilberman faz algumas críticas aos PCNs justamente por privilegiar textos variados e não dar enfoque maior à literatura.
Então, por isso que ela fala dessa questão de se trabalhar o texto, e ela até questiona que as definições são muito genéricas. Então, a literatura continua sacralizada pelas instituições, o que mantém esse abismo, né, com os alunos. Algumas conclusões que a Regina Zilberman apresenta no texto, então são palavras da autora, tá? Então, a trajetória de ensino da literatura mostra que se por muitos séculos privilegiou-se o conhecimento dos clássicos e do cânone consagrado, nas últimas décadas, primeiro jogou-se ao mar a carga da história, depois foi abandonada a própria literatura, desfeita na definição imprecisa de texto. Então, aqui, novamente, ela ataca a questão dos PCNs, né, de como a literatura, teoricamente, foi excluída da escola. Na prática, também, a gente percebe que ela perdeu força. Essas opções decorreram de um processo, ele mesmo histórico, relacionado à ascensão à escola pelas classes populares, por toda a transformação que a escola, né, sofreu, que assim permanecem alienadas da tradição e do passado ao qual podem não pertencer, com o qual podem não se identificar, mas que se relaciona à formação da identidade nacional, com a qual devem interagir, seja para aceitá-la, seja para contrariá-la. Então, aqui ela deixa claro, né, que apesar de muitas vezes o cânone estar distante da experiência vivida pelo estudante, não significa que esses textos devam ser eliminados, até porque eles fazem parte dessa identidade nacional, né? Então, a questão é, na verdade, como a gente vai trabalhar e por onde a gente vai formar esse leitor. Talvez começar pelo cânone não seja a melhor opção. Talvez a gente possa usar textos literários que sejam mais próximos da realidade do leitor, para depois a gente pensar nessa questão do cânone, né, dessas literaturas clássicas. As dificuldades associadas ao ensino da literatura certamente não se devem a esta última, que conforme mostram os exemplos dados, forma leitores. Quer dizer, trabalhar os cânones, apesar da gente poder questionar, ela ainda forma leitores, né? Mas deixar a literatura de fora, né, da escola não vai formar cânones, não vai formar leitores. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar, para a gente refletir a partir do texto lido. Então, ela diz, né, que conforme mostram os exemplos dados, forma leitores, mesmo quando esse propósito não está explicitado. Por outro lado, não se formam leitores quando a literatura é expurgada da sala de aula. E aí ela vai novamente fazer uma crítica a esse conceito de texto presente nos PCNs, que ela coloca lá como diluída, uma condição diluída em generalidades pouco esclarecedoras. Então, tirar a literatura, excluir a literatura, não vai formar leitores. Então, a questão é, de que lado estamos? Portanto, né, a Zilberman vai fazer algumas provocações para a gente pensar. As interrogações a serem respondidas não são que literatura ensinar, que gêneros privilegiar, ou ainda como despertar o gosto pela arte literária. Também não corresponde à questão que pergunta de que maneira ensinar a literatura, como se tratasse de um problema de ordem metodológica. Provavelmente, a interrogação é esta: em que escola ensinar literatura? Então, esse é o questionamento que ela faz e que até a base do título do trabalho, né? Que literatura para a escola, que escola para a literatura? Para a gente pensar justamente em que escola ensinar literatura? Em qualquer escola? E que literatura para a escola? Então, quero que vocês pensem a respeito disso para a gente conversar depois na próxima aula, tudo bem? Então, nós vimos, né, com base em toda a nossa leitura, todos os estudos que vocês já fizeram sobre literatura e até mesmo sobre os textos anteriores do direito à literatura, se a literatura é um direito, então a literatura ela deve estar presente na escola, né?
E por que a escola precisa da literatura é um ponto importante, a gente precisa ter isso claro. Por que o meu aluno precisa de literatura? Para isso, então, é preciso encontrar algum significado para que a presença da literatura na escola, né? Ou então, outra escola que aceitasse a literatura condizente com o formato que adotou no decorrer do tempo, né? Quer dizer, que escola que aceitaria aquele método e que funcionaria aquele método da antiguidade? Na escola de hoje, o ensino da literatura sobreviverá somente se assumir sentido pragmático e profissional. Então, é um ponto de vista que ela discute justamente e que a gente até realmente vê, principalmente em muitos cursinhos, né? Aquele livro literário que é usado para o vestibular. Então, você precisa ler porque você precisa chegar ao mercado de trabalho, porque você pode ter melhores condições de vida se você, por meio desse livro, conseguir escrever melhor. Né? Então, ela fala desse sentido pragmático e profissional. Com isso, abre mão da aura que lhe legou a tradição. Porém, recupera a posição que já deteve, dirigindo-se agora a camadas populares e não aos núcleos ligados ao poder. Ou seja, você poderia convencer as camadas populares de que uma forma dela atingir as classes mais poderosas seria por meio da literatura. Essa é uma das possibilidades. E ver se isso iria funcionar. Que outra escola seria essa? Né? Então, provavelmente uma escola popular para as classes dominantes, pois essa melhoraria somente na ocasião em que aos grupos mais abastados fosse oferecida a educação hoje ao alcance dos segmentos pobres. Bom, o ideal, uma situação em que escola e literatura não se oponham, né? Nem se contradigam, se desejarmos que continuem a andar juntas, né? Que ambas continuem a andar juntas. Bom, nesse texto, então, mais do que dar respostas, a autora faz a gente refletir, né? E pensar que a literatura que era ensinada na escola da antiguidade era uma literatura, um cânone da antiguidade clássica, e que funcionava porque o grupo era muito seleto e naquele contexto a literatura era usada de forma a se aprender um modelo, né, ideal de escrita. Quando a gente tem um processo de democratização do ensino, será que essa mesma literatura ela cabe na escola? Mas também, será que dizer não cabe não é tirar da escola o papel humanizador da literatura? Então, é importante ser um texto mais provocativo do que de respostas, né? E eu espero que vocês consigam refletir um pouquinho sobre essas duas questões que servem aí de título do artigo. Que literatura para a escola? Que escola para a literatura? Todas as escolas têm direito à literatura. Mas como é essa literatura? Que literatura é essa? Toda a literatura? Então eu quero que vocês pensem um pouquinho para depois a gente conversar sobre isso. Tudo bem? Então a gente se vê logo mais. Um beijo.